continua a correr um sério perigo de vida José Massango Katumbo, um jovem que a PGR obrigou a mentir e que não terá defesa do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos se o ministro não tiver a magistratura de reconhecer que mentir, principalmente um agente público, é um crime. E então, como é que alguém no seu juízo perfeito consegue prender um cidadão por mera suspeição por 2 anos? Eles querem dizer que ele não teve preso por 7 anos, mas apresentam um comunicado estapafúrdio a justificar um erro que deveriam ter a humildade de dizer com verdade. O Joaquim veio até nós para também ajudar a desvendar todo este burilado processo. O que é isto de manter uma pessoa presa de forma ilegal, com respaldo do Ministério Público, que mentiu até nas datas, que foi arrancada confissão pela Polícia e pela Procuradoria-Geral da República? Ele está no meio, cercado de agentes, portanto está sob coação física e psicológica, na ausência do seu advogado, na ausência da sua família, que não sabe que ele estava ali, e levaram-lhe, e o homem nem consegue dizer direito porque é que estava lá. Enquanto estava preso, fui à comarca, me prenderam no dia 2 de novembro de 2020 e saí no dia 13 de julho de 2022, que é da data atual. Estava a ser acusado de furtar uma saneta. Foi remetido a tribunal e o arguido transferido à cadeia central do Luanda. Ora, o julgamento teve início no dia 4 de julho de 2002 na condição de preso. Ó senhor do Ministério Público, o senhor aqui já é incompetente. Qual é o número do processo? Qual é o número do processo em fase judicial? Porque o processo, número 23462, falece logo depois que sai da esquadra e dá entrada no tribunal, ganha outro número. Onde é que está o número do processo aqui? Há uma situação que se levanta. Mais do que o processo, mais do que os prazos, há uma situação muito importante a se levantar. Temos de analisar, sendo o furto um crime de natureza material, que tem a ver com o patrimônio, teve com a coisa, e levanta-se uma outra figura, o valor da coisa. E nós temos um elemento fundamental. O Estado, ele trabalha com base aos recursos humanos, financeiros e técnico e tecnológico. É preciso haver uma racionalização dos recursos no que diz respeito aos processos judiciais. A razão de ser levar um cidadão, conduzi-lo à cadeia através de uma sanita. Primeiramente, quais são os custos que vai acarretar? O próprio cidadão, estando detido, é uma coisa de fácil reparação. E quais são os custos que o Estado vai ter de arcar dentro da própria unidade penitenciária, tendo em conta os tratamentos, a alimentação diária, que de certa maneira é o nosso dinheiro dos impostos. Quem é que colocou o arguido na condição de preso? Primeira coisa, o Ministério Público ou o Tribunal? E colocou-lhe na condição de preso por quê? Não está aqui esclarecido. Outra mentira. Na segunda sessão de audiência e julgamento, que decorreu no dia 13 de julho de 2022, o arguido foi restituído à liberdade por despacho da juíza da causa, consignado em ata, contrariamente ao que se veiculou no site do Clube Capa. O arguido permaneceu preso durante 1 ano e 5 meses. Mentira, 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 mentira. É uma vergonha, senhor do Ministério Público. Senhor do Gabinete de Imprensa do Ministério Público, é uma vergonha. Você devia ter vergonha de mentir quando em causa está a prisão de um homem. E por quê? Você diz uma data que não existiu. No dia 13 não começou nenhum julgamento. No dia 13 foi o dia que a meritíssima juíza Josefina Gomes emitiu um mandado de condução e soltura. E vocês vão ver melhor. Está aqui. Mandado de condução e soltura. E foi para onde? Foi precisamente para a comarca onde é que estava o cidadão. E em cumprimento deste mandado de condução, o José Katumbo só foi para a primeira sessão de julgamento no dia 14 de 7. É o que consta na 17ª secção do tribunal. Por que mente em relação à prisão de um cidadão? Querem fazê-lo mal? Querem fazê-lo desaparecer para justificar uma negligência do setor público?
Por quê? O cidadão, só no dia 14 de 7 de 2022, é que teve termo de identidade e residência. E sabem outro crime, outra violação dos direitos fundamentais? Ao invés de deixarem em liberdade o José Massango, continuaram a fazer a residência dele a comarca. E devolveram-lhe a comarca de Viana. De 14 até 20 de setembro. Mais uma prova que o Ministério Público mente. Porque neste mandado está que o ora detido na cadeia central para prestar termo de identidade e residência. Se na verdade a aplicação da conduta vem indicar que é furto qualificado, sendo que o furto, aplicação da coisa sem uso da violência, presume-se que tenha entrado à casa de alguém para tirar uma sanita. Esta é a situação. Mesmo depois do dia 14 a ser ouvido e ter aplicado uma medida de coação para casa, não sei como é que ele foi ouvido, se o lesado se encontrava na audiência em condições normais. Era passível de reparação imediata e colocar o cidadão em liberdade. Por quê? Nós temos agora a falsa narrativa, por exemplo, nos crimes de combate à corrupção, os crimes do colarinho branco, os nossos marimbondos. Eu não falo até de corruptos, falo dos gatunos da nação. Levanta essa figura que falta, por exemplo, dos tribunais de relação, é que faz com que muitos são detidos, excede o prazo da medida de coação e são colocados em liberdade. Um ladrão de uma sanita terá de passar 2 anos numa cadeia. Seriam os entes do Estado a indemnizarem este cidadão. Era mesmo o Estado, mas representado nestes 2 entes públicos que têm orçamento geral do Estado, seria da sua verba eles a terem que pagar indemnizando este cidadão. É isto que o senhor pode e deve efetivamente fazer. Porque este comunicado, e mais um alerta, todos os cidadãos conscientes têm medo que José Massango Katumbo possa ser assassinado. Porque a violência com que lhe foram arrancadas as confissões no Ministério Público não indiciam que haja intenção de se fazer justiça. Porque vocês querem criminalizar a vítima. Quer dizer que quando ele for assassinado, ainda é culpado pelo seu próprio assassinato, porque vão lhe dizer que ele foi assassinado porque queria um caixão melhor do que aquele em que foi enterrado. Isto é o que deve ser efetivamente feito. Esta semelhança de vários processos que existem nas nossas unidades penitenciárias, nos SICs, se olharmos para o processo, por exemplo, de Tanais Neutro e Luther King, vamos encontrar vício no processo que, nessa altura do campeonato, já estariam em liberdade. Quer dizer, a norma adjetiva, se for ignorada, aplicar-se-á mal a norma substantiva. Exatamente. A questão processual é determinante que tenhamos uma eficácia jurídica e constitucional no que diz respeito à privacidade. A semelhança do Katumbo, eu convido aqui, lanço aqui um reto à Provedoria da Justiça, o Comitê dos Direitos Humanos é um comitê de mera figura decorativa, bem como a Ordem dos Advogados, que coloque mão, por exemplo, no caso do processo Tanais Neutro e Luther King, que nesse exato momento, esses cidadãos já estariam em liberdade, porque quando se viola a lei não é para ser violada. A lei retroage, como agora ocorreu 7 anos depois e não 2 anos ou 1 ano e 5 meses, como mentirosamente veio querer tapar o sol com a peneira e a maldade o Ministério Público com este seu comunicado, desarticulado, destemperado, mentindo para incriminar mais uma vez uma vítima que não optou nunca na sua vida, antes de ir para o cárcere, inverter a sua opção sexual. Por causa da fome que se passa nos presídios em Angola, muitos homens são obrigados a inverter a sua opção sexual. Isto é um crime, deixarem os presos passar fome, quando no Orçamento Geral do Estado, todos os anos, há um badge para eles. E temos a capacidade de reconhecer que, enquanto humanos, todos nós somos falíveis. Todos nós cometemos erros. Quando se enverga esta batina aqui, é para se fazer justiça. Depois que atiramos, nós temos clara noção de que, de facto, enquanto juízes,
enquanto advogado, nós cumprimos, na verdade, a nossa missão.